Bom dia. Então hoje eu vou dar uma revisada com vocês sobre o refluxo. O refluxo gastroesofágico, ele é uma condição fisiológica de todos nós. Nós todos temos vários episódios de refluxo durante o dia. É quando volta um pouco do líquido do estômago para o esôfago, né? Por isso refluxo gastroesofágico. E esse líquido do estômago, ele já está com um pouco do ácido, que é característico da região estomacal. Quando esse líquido chega ao esôfago, a gente tem aqueles sintomas, né, como a azia, que é a pirose, a queimação, aquela sensação de queimação e a sensação de retorno de algum líquido. Nas crianças, principalmente nos recém-nascidos, nos lactentes jovens, né, o refluxo é mais comum, porque a gente tem uma imaturidade do esfíncter, que seria como se fosse uma musculatura que funciona como válvula, que fecharia impedindo que o conteúdo do estômago passe e volte para o esôfago. O refluxo, então, ele é fisiológico. O que significa que seja fisiológico? Ele é natural. Ele não é uma coisa, uma doença em 100% dos casos. Então, algumas crianças, elas têm o refluxo, mas continuam ganhando peso. Elas são crianças felizes, né, sorridentes. É o que a gente chama dos golfadores felizes. Essas crianças não precisam de tratamento para o refluxo. O refluxo ele passa a ser doença, o que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico, quando as crianças elas têm sintomas de emagrecimento ou a falta do ganho de peso, vômitos frequentes, irritação, aquela criança está sempre irritadinha, falta de sono, uma criança que na hora que deita ela já começa a ficar agitada, né? O sono curto. Em algumas crianças maiores elas já sentem a queimação e asma persistente, às vezes otite, infecção de ouvido de repetição e também as amidalites de repetição. Então cada caso ele deve ser analisado. É fundamental lembrar que o acompanhamento da criança com o médico mensal até os 6 meses é muito importante nessa fase, para a gente poder estar analisando a questão do ganho de peso, do desenvolvimento, porque se a criança começa a não ganhar peso, a gente já tem que buscar uma causa. E aquela criança que é levada pela primeira vez no médico, essa investigação já é mais difícil. Então, o acompanhamento dessas crianças é fundamental. O tratamento do refluxo ele é feito com medicações. Na maioria das vezes não é necessário nenhum exame para se constatar o refluxo, até porque os testes que são feitos aqui a gente não dispõe no nosso estado, que seria a pegametria de 24 horas, a endoscopia ela não é muito realizada em crianças, principalmente as pequenininhas, porque necessita de anestesia geral, né? Então a gente faz mesmo o que a gente chama de teste terapêutico. A gente inicia o tratamento pelo quadro clínico e vê a resposta da criança.